O Salvador ensinou que quando somos chamados ao seu Evangelho eterno, fazemos um eterno convênio. Somos considerados como o sal da terra. O sal é constituído por dois elementos vinculados entre si. Não podemos ser o sal por nós mesmos. Se quisermos ser o sal da terra, temos de estar vinculados ao Senhor. E é isso que vejo ao conviver com os membros da Igreja por todo o mundo. Membros fiéis da Igreja vinculados ao Senhor, empenhados nos seus esforços para servir o próximo e ser o sal da terra. A vossa dedicação inabalável é um exemplo brilhante. O vosso serviço é apreciado e estimado. Os nossos jovens têm demonstrado uma coragem e uma devoção notáveis. Eles têm abraçado com entusiasmo o trabalho História da Família e as suas frequentes visitas à casa do Senhor são um testemunho da sua dedicação. A disposição de dedicarem tempo e energia para servir missões pelo mundo inteiro reflete uma fé profunda e duradoura. Não estão meramente a participar, mas a liderar o caminho para se tornarem discípulos vinculados a Jesus Cristo. O serviço deles irradia luz e esperança e toca inúmeras vidas. A vocês, jovens da Igreja, expressamos a nossa sincera gratidão pelo vosso serviço inspirador. Não são apenas o futuro da Igreja, mas o presente também. São, de facto, o sal da terra. Amo o Senhor Jesus Cristo e sinto-me abençoado pela oportunidade de servir ao vosso lado na Igreja do Senhor. A nossa união e força, baseadas na nossa fé partilhada, asseguram-nos que nunca estamos sozinhos nesta jornada. Juntos, podemos continuar a edificar o reino de Deus com base no serviço, no amor e na fé inabalável. Quando Jesus Cristo ensinava junto ao mar da Galileia, utilizava com frequência elementos do cotidiano que eram familiares aos seus ouvintes para transmitir verdades espirituais profundas. Um desses elementos era o sal. Jesus declarou: "Vós sois o sal da terra." Uma afirmação rica em significado e importância, especialmente para as pessoas do seu tempo, que compreendiam o valor multifacetado do sal. O antigo processo de recolha do sal no Algarve, na região sul da minha terra natal, Portugal, tem origem há milhares de anos, na época do Império Romano. É notável que os métodos utilizados pelos trabalhadores do sal, conhecidos como marnotos, tenham mudado pouco desde então. Estes artesãos dedicados empregam técnicas tradicionais, realizando o seu trabalho inteiramente à mão, mantendo um legado que perdurou ao longo dos séculos. Este método antigo colhe aquilo que se chama flor de sal. Para apreciar plenamente o processo intricado de colheita da flor de sal, é essencial compreender o ambiente em que é produzida. As salinas costeiras do Algarve proporcionam as condições ideais para a produção do sal. A água do mar é canalizada para lagoas de pouca profundidade, conhecidas como salinas, onde é deixada a evaporar sob o sol intenso. À medida que a água se evapora, a flor de sal forma cristais delicados na superfície das salinas. Estes cristais são incrivelmente puros e têm uma textura única e estaladiça. Os marnotos retiram cuidadosamente os cristais da superfície da água com ferramentas especializadas, um processo que requer grande perícia e precisão. Em Portugal, este sal refinado é designado por nata de sal, porque pode ser cuidadosamente escumado, tal como as natas que ficam no topo do leite. Este sal delicado é apreciado pela sua pureza e sabor excepcional, o que o torna um ingrediente muito apreciado nas artes culinárias. Tal como os marnotos se esforçavam para colher o sal da melhor qualidade, também nós, como povo do convênio do Senhor, devemos dar sempre o nosso melhor para que o nosso amor e exemplo sejam, tanto quanto possível, um reflexo puro do nosso Salvador, Jesus Cristo. Na Antiguidade, o sal era mais do que um simples tempero. Era um conservante vital e um símbolo de pureza e convênio. As pessoas sabiam que o sal era essencial para conservar os alimentos e realçar o seu sabor.
Também compreendiam as graves implicações do sal perder a sua salinidade ou sabor ao ser contaminado ou diluído. Tal como o sal pode perder a sua essência, também nós podemos perder a nossa vitalidade espiritual se a fé em Jesus Cristo se tornar descuidada. Podemos parecer iguais por fora, mas sem uma fé interior forte, perdemos a nossa capacidade de fazer a diferença no mundo e de fazer sobressair o melhor daqueles que nos rodeiam. Então, como será que podemos canalizar a nossa energia e esforços para fazer a diferença e ser a mudança que o mundo precisa atualmente? Como é que podemos preservar o discipulado e continuar a ser uma influência positiva? As palavras do nosso querido profeta ainda ecoam na minha mente. Deus deseja que trabalhemos juntos e nos ajudemos uns aos outros. É por isso que Ele nos envia à terra em famílias e nos organiza em alas e estacas. É por isso que Ele nos pede que nos sirvamos e nos ministremos uns aos outros. É por isso que Ele nos pede para viver no mundo, mas não ser do mundo. Quando as nossas vidas estão repletas de propósito e serviço, evitamos a apatia espiritual. Por outro lado, quando as nossas vidas estão privadas de propósito divino, de serviço significativo aos outros e de oportunidades sagradas para ponderar e refletir, somos gradualmente sufocados pela nossa própria atividade e interesses pessoais, arriscando-nos a perder o nosso sabor. O antídoto para isto é continuarmos envolvidos no serviço, estarmos zelosamente ocupados em boas obras, no nosso melhoramento pessoal e no da sociedade em que vivemos. Meus queridos irmãos e irmãs, que bênção temos todos hoje de pertencer à Igreja de Jesus Cristo e ter a oportunidade de servir na sua Igreja. As nossas circunstâncias podem variar, mas todos podemos fazer a diferença. Lembrem-se dos marmotos, os trabalhadores do sal. Eles usam ferramentas simples para colher os melhores cristais, o melhor sal. Nós também podemos fazer coisas simples, que através de esforços consistentes, em atos pequenos e significativos, podem aprofundar o nosso discipulado e compromisso com Jesus Cristo. Eis 4 formas simples, porém profundas, de nos esforçarmos para ser o sal da terra. Primeiro, manter a casa do Senhor no centro da nossa devoção. Agora que os templos estão mais próximos do que nunca, priorizar a adoração regular na casa do Senhor, a ajudar-nos a concentrarmos-nos no que é mais importante e a manter a nossa vida centrada em Cristo. No templo, encontramos o cerne da nossa fé em Jesus Cristo e a alma da nossa devoção a Ele. Segundo, ser intencionais nos nossos esforços para fortalecer outras pessoas. Ao vivermos o Evangelho juntos, podemos fortalecer a nossa família através de esforços consistentes e intencionais para trazer os princípios do Evangelho para a nossa vida e o nosso lar. Terceiro, estar dispostos a aceitar um chamado e a servir na Igreja. O serviço nas nossas congregações locais permite que nos apoiemos uns aos outros e cresçamos juntos. Embora o serviço nem sempre seja conveniente, é sempre gratificante. E, por fim, utilizar as ferramentas de comunicação digital com um propósito. Atualmente, as ferramentas de comunicação digital permitem-nos estar ligados como nunca antes. Tal como a maioria, utilizo estas ferramentas para me ligar aos meus irmãos e irmãs na Igreja e à minha família e amigos. Ao ligar-me a eles, sinto-me mais próximo deles. Podemos ministrar uns aos outros em momentos de necessidade, quando não podemos estar fisicamente presentes. Estas ferramentas são, sem dúvida, uma bênção, mas também podem afastar-nos da profundidade das interações significativas e, eventualmente, levar-nos a hábitos que desperdiçam o nosso tempo em atividades pouco proveitosas. Esforçarmos-nos para ser o sal da terra inclui muito mais do que ver um interminável número de vídeos num ecrã pequeno. Ao mantermos a casa do Senhor no centro da nossa vida, ao fortalecermos intencionalmente outras pessoas à medida que vivemos o Evangelho, ao aceitarmos chamados para servir e ao usarmos ferramentas digitais com propósito, podemos preservar a nossa vitalidade espiritual. Assim como o sal, na sua forma mais pura, tem o poder de realçar e preservar, o mesmo acontece com a nossa fé em Jesus Cristo, quando é nutrida e protegida pela nossa dedicação ao serviço e ao amor cristão.
Ao permanecermos vinculados ao Senhor, as nossas vidas irão refletir naturalmente a sua luz e tornar-nos-emos o sal da terra. Neste esforço, não só enriquecemos a nossa vida, mas também fortalecemos as nossas famílias e comunidades. Que nos esforcemos para manter este vínculo com o Senhor e que nunca percamos o nosso sabor. É a minha oração. E que possamos ser todos aqueles sais pequeninos que o Senhor quer que nós sejamos. É em nome de Jesus Cristo. Amém.